Lendo a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A nossa palestra é a liberdade no mundo pós-moderno. Nós vamos procurar falar um pouco sobre isso, sobre liberdade no mundo pós-moderno. Eu queria que você se situasse assim. A próxima, por favor. Eu queria que você se situasse assim. Nós estamos vivendo a chamada época pós-moderna. Nós tivemos a época moderna e a época pré-moderna. E nós temos conceitos deste tempo, chamado de pós-modernos, que estão totalmente diferentes dos tempos pré-modernos ou modernos. Até chegarmos no pós-modernismo, o que nós vemos é que os princípios bíblicos e cristãos é o que determinava o referencial das pessoas. No mundo pós-moderno, o que nós vemos é a ideia de desconstruir conceitos cristãos e substituí-los por novos conceitos. Entre eles, o principal, o da liberdade. Vamos acompanhar algumas coisas interessantes sobre esse mundo, sobre o tema liberdade. A próxima, por favor. O mundo, de alguma forma, tem progredido nessa direção. As Nações Unidas, a ONU, ela de alguma forma tem influenciado o mundo com ideias de padrões da expansão da liberdade. Se ampliar a liberdade é um desejo dos governantes. E de alguma forma, nós estamos sendo influenciados por esse tipo de modelo, por esse tipo de tendência. A próxima. Quando nós falamos em meio profissional, tudo aquilo que nós presenciamos na década de 80 no Brasil, por exemplo, no movimento sindicalista, lá em Santo André, aonde surgiu até o Partido dos Trabalhadores, por que não dizer o Lula, ex-presidente da República, nós começamos a viver épocas de busca de conquistas de liberdades e de conquistas, de alguma forma, coletivas e individuais de direito. O mundo pós-moderno é marcado por isso, por alguém com uma bandeirinha dizendo: eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo outro. Ou seja, o mundo pós-moderno é um tempo de reivindicações, de solicitações, de pedidos, de manifestações, inclusive coletivas, exigindo direitos. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Quem não lembra ainda, na época de Fernando Collor de Mello, quando a juventude, denominada de cara pintada, inclusive, saiu às ruas para reivindicar o impeachment do então presidente. Esse tipo de manifestação, ela é acionada por esse conceito de pós-modernismo. O próximo. Nós estamos nos democratizando no mundo. Cada vez mais nós temos marcas de países democráticos no mundo. O preâmbulo da Constituição dos países democráticos, geralmente, inclusive a própria Constituição brasileira, fala logo no princípio do direito à liberdade. Do direito à liberdade. Próximo. As Nações Unidas também têm falado bastante
dos direitos universais do homem. Um deles, o principal talvez, o da liberdade. O próximo, a liberdade dentro do conceito do pós-modernismo, que é esse tempo de hoje, uma espécie, na religião nós poderíamos dizer que o mundo pós-moderno, entenda assim, quando eu falo mundo pós-moderno é um tempo, e quando eu falo de pós-modernismo, são conceitos dentro desse mundo pós-moderno. Esse tempo de substituição dos princípios bíblicos pelos princípios humanistas, pelos princípios do homem, é denominado também na religião de movimento Nova Era. Vejam só essa ideia aí da liberdade, nessa paisagem que você está vendo, uma espécie de catavento, uma espécie de uma liberdade movida pelo vento, movida pelas influências, movida pelo nosso cotidiano. O que eu quero dizer é que apesar de nós estarmos dentro da igreja, não sermos do mundo, como o Senhor Jesus falou, guarda-os, eles estão no mundo, mas não são do mundo. O que eu quero dizer para vocês cristãos, é que de alguma forma nós estamos sendo influenciados pela mídia, pelas redes sociais, pelos conceitos do mundo pós-moderno, nós estamos sendo influenciados e muitas das vezes com uma bandeirinha pedindo o direito da liberdade fora dos padrões da palavra de Deus. Esta liberdade que é movida pelo vento, como se nós fôssemos influenciados por um vento que corre no mundo, que é o da tendência. A gente chama isso de massificação, quando todo mundo está indo na mesma direção. Que direção que você está indo? Esse vento que está soprando lá fora, ele é muito forte. E nós precisamos nos atentar para isso. Outro, essas ideias de liberdade, elas passaram, por exemplo, pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela trouxe muito a ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Outra, se nós procurarmos ainda na história, vamos ver ainda o iluminismo. A próxima o iluminismo, que de alguma forma focou aspectos de liberdade, mas também uma espécie de liberdade oriunda do pensamento humano. Olhem só, oriunda do pensamento humano. O iluminismo, ele de alguma forma trouxe ideias de que a liberdade, ela é de um conceito pessoal. De maneira que nós ouvimos muitas das vezes dentro da nossa casa, a liberdade dos nossos filhos, às vezes, quando nós cobramos o limite para a liberdade exercida até dentro da nossa casa, nós vamos ouvir dos nossos filhos, nada a ver. Nada a ver, pai. Que ideia atrasada, nada a ver. Parece-me que a ideia da liberdade, infelizmente, está passando pelo conceito que é presente no mundo pós-moderno, que é o do relativismo. Você tem uma ideia de liberdade, eu tenho outra ideia de liberdade, e a gente não consegue se entender dentro da liberdade, porque você pensa de uma forma sobre a liberdade, e eu penso de outra forma sobre a mesma liberdade. E nós acabamos, na nossa liberdade, criando uma série de prisões. A próxima, as ciências sociais. Eu fico admirado, sou professor de teologia, e eu fico admirado hoje como a grade dos cursos teológicos, elas se sobrecarregam com matérias humanas. No curso de teologia hoje tem psicologia, tem filosofia, tem pedagogia, ainda que pedagogia é uma matéria processual, mas mesmo assim, e aonde existir, tem inclusive serviço social, tem relações sociais. Eu fico admirado de como nós estamos muitas das vezes saindo do padrão da teologia, que é a orientação segundo Deus, para padrões de ciências sociais,
cujo foco é o homem. É o homem no centro das coisas, que nós chamamos de humanismo, que faz parte desse conceito de liberdade do mundo pós-moderno, influenciado pelo homem, aonde ele dita os padrões da liberdade. As ciências sociais hoje, elas favorecem o homem, e este homem ele está ganhando um status quo, como se fosse uma espécie de Deus, com letra minúscula, que deve ser adorado, que deve ser servido, que não pode ser contrariado, que não aceita rejeições, que não aceita renúncias, que não aceita perder. E nós, como crentes, precisamos tomar cuidado com isso, porque o Evangelho fala de humildade. Evangelho fala de tomar a cruz. Evangelho fala de renúncia. E se nós estamos sendo tão metralhados na escola, na mídia, nos jornais, na televisão, na internet, com ideias que colocam este homem num pedestal, a ponto dos nossos filhos não se subordinarem a nós, a ponto de jovens às vezes não se subordinarem a professores, de jovens dentro da igreja não se subordinarem a líderes. Nós estamos vivendo esta época. À frente, a outra ideia que faz parte do mundo pós-moderno é o romantismo. A próxima, o romantismo, foco no sentimento. É um outro problema do nosso tempo. Eu fico admirado como hoje ficou fácil dizer, eu te amo. E da noite para o dia, não te amo mais. É impressionante. A ideia do seja eterno enquanto dure, é uma coisa que assusta a gente, que é mais antigo. O próximo, conceitos de Deus no mundo pós-moderno. Um deles é o deísmo, o próximo. Um Deus que não participa da vida humana. Observem só, amados, nós estamos num exercício de liberdade influenciada pelos conceitos de hoje. E o conceito do mundo de hoje, um deles é do deísmo. Um Deus que fez o homem e deixou o homem procurar os seus próprios caminhos. O homem encontrar a solução para a sua vida. E nós estamos esquecendo muitas das vezes que o nosso Deus não é o Deus do deísmo, um Deus distante ou que não participa da vida humana. Muitas das coisas que nós temos feito nos dias atuais não é por falta de amor à família, não é por falta de amor aos líderes, não é por falta de amor à igreja, é por falta de amor e de compromisso com o próprio Deus. Porque nós julgamos ter a tal liberdade de ir e vir, fazer o que queremos, porque Deus não participa das nossas vidas. Cuidado com esse tipo de conceito. O próximo, um Deus do panteísmo. Um Deus focado no cosmos, um Deus focado na natureza, já que tudo é Deus no panteísmo, mas que converge de um poder de deificação do homem. E eu gostaria muito que você refletisse se algum dos teus procedimentos, jovens, não tem sido assim. Você tem estado no altar e você, na verdade, quer adoração, bajulação, adulação, e você não aceita contrariedades, rejeições, alguém que te confronte. Porque o panteísmo, ele tem um conceito também de produzir uma soberba, uma altivez, uma arrogância nas pessoas, que elas são incapazes de refletir sobre os seus próprios erros, voltar atrás
e corrigi-los. E nós não podemos perder isso como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor, nós sabemos que pecamos todos os dias, que todos os dias o preâmbulo, o início da nossa oração tem que ser: Senhor, perdoa os meus pecados. E não a ideia do dá, que nós exercitamos às vezes na igreja, em casa e até no meio dos amigos. O próximo, a ideia aí é que se eu tenho um Deus que não participa da minha vida, ou se eu de alguma forma me coloco como Deus, eu vou me afastando dos princípios morais. Por isso o texto de 1 Coríntios 6,12, sugerido pela coordenação, é muito importante. Tem coisas até que me é lícito, mas não me convém. Tem coisas que eu poderia até fazer, mas eu não faço. Tem coisas que estão até diante de mim e que querem me dominar, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. E para se fazer isso, para se aprender a dizer não, é preciso ter valores morais e não sentimentos. Vou repetir. Para você aprender a dizer não, você precisa de estrutura moral. Os valores morais é que precisam efetivamente estar num bom nível de equilíbrio com os sentimentos, com o pensamento, e assim sucessivamente. Próximo. Nós estamos vivendo então uma época de desconstrução e reconstrução de um novo modelo. Eu tenho um filho com 29, vai fazer agora. Eu tenho um com 21, tenho uma menina de 15. Eu fico admirado, parece que são décadas diferentes, como eles pensam diferente. Eu já fui criticado de ensinar o meu primeiro filho com muito autoritarismo. Erro de marinheiro de primeira viagem. A gente exagera no primeiro. E como os outros tiveram muitas distâncias, eu percebo que mudei a forma de agir com eles. Mas veja, o meu mais velho hoje, um homem formado, bom profissional, caminhando para ser pastor, inclusive com muita responsabilidade bíblica, um profissional bem colocado, bem casado, e vejo os demais, às vezes, necessitando de alguma coisa a mais. Sabe por quê? Porque os pais nos dias de hoje, até quando são um pouquinho mais duros, são cobrados pelo vento do pós-modernismo que nós somos autoritários demais. Eu não estou falando aqui do exercício do autoritarismo. Eu estou falando de uma autoridade exercida com legitimidade, com ponderações, e fazendo isso com a legitimidade que é própria e que a Bíblia nos dá, como pais e como líderes de família. E nós estamos, muitas das vezes, comprometendo o futuro dos nossos filhos, porque vamos nos engravidando com essas palavras, de que somos austeros demais. E isso é um problema sério. Nossos filhos vão ter, lá na frente, vão perceber que faltou pai em nós. Porque faltou limite. Um dos maiores especialistas em educação hoje, ele fala que a criança desde cedo precisa aprender a linguagem do limite. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, já em Gênesis, lá no Éden, Deus disse: você tem uma liberdade, coma de todos os frutos da árvore do jardim, você coma de todos, mas da árvore da ciência do bem e do mal não coma. Limite. Passou do limite, ouviu a voz da serpente, ouviu a voz da mulher, comeram. Morte espiritual, afastamento de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Tomara que
nós aproveitemos esta oportunidade para reconhecermos que na vida com Deus nós precisamos de uma liberdade com limites. Na vida familiar nós precisamos de uma liberdade com limite. Na vida social nós precisamos exercer uma liberdade, mas com limites. E qual é o limite do crente? O limite do crente número 1 é: isso magoa o meu Deus? Isso afronta a santidade do meu Deus? Isso compromete a alegria do Espírito Santo na minha vida? Isso me afasta da comunhão com Deus? Não importa a esposa, não importa o esposo, não importa os filhos, não importa o pai, não importa a mãe. A primeira pergunta que todos nós temos que fazer é: isso compromete minha vida com Deus? E às vezes nós não fazemos essa pergunta. Mas nós estamos num processo desse. Por exemplo, o próprio construtivismo de Piaget, que é uma linguagem moderna, de pedagogia, de didática, de alguma forma está influenciado pelas ideias pós-modernas. É a ideia da reengenharia, inclusive nas empresas. A ideia de desenhar de novo, de criar um novo modelo. É a ideia também na empresa, no mundo acadêmico, que a gente chama, na linguagem americana, de downsize, que é reestruturação organizada de todas as coisas e reduzindo a procura de um novo modelo que seja mais eficiente, mais competitivo. Nós estamos vivendo assim. Tome cuidado, jovem. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós estamos passando por um processo de desconstrução. Você sabe o que é isso ou não? O diabo, ele não trabalha hoje mais colocando ninguém na cova de leão. O diabo hoje não coloca mais ninguém na fornalha. Essa literal que a gente vê na Bíblia. Mas coloca em fornalhas invisíveis, em cavernas invisíveis. E nós precisamos entender isso, que eu chamo de grades invisíveis ou prisões invisíveis. E nós às vezes estamos aprisionados emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E nós muitas das vezes estamos assim porque o diabo trabalha na sutileza hoje. E a sua forma de trabalhar é a ideia de tirar um tijolinho, um por vez, daquilo que o Evangelho colocou na tua vida. Ele não vai derrubar a tua casa da noite para o dia. O diabo não vai fazer isso com você. O mundo de hoje não fará isso com você. Ele vai fazer a ideia da homeopatia. Ele vai fazer a ideia da linguagem hoje da medicina. Ele vai fazer uma coisa homeopática, vagarosa. Tudo aquilo que você aprendeu de Deus, o mundo de hoje vai te tirar aos pouquinhos, telha por telha, tijolo por tijolo. É uma desconstrução. E quando você vai ver, chegou lá no fundamento, e quando chega lá no fundamento, se reconstrói casas, como diz 2 Timóteo capítulo 3, de pessoas que falam em nome de Deus, mas no exercício prático negam com seu testemunho, negam com a sua vida prática, mas falam de Deus. Nós nunca vimos uma geração que fala tanto em nome de Deus. Todo lugar que você vai, o espiritualista está lá. Ele pode crer na planta, o Deus dele pode ser a planta, pode ser a lua, mas ele é espiritualizado. Todo mundo falando em nome de Deus. Mas Deus é santo. E para exercer liberdade com limite, precisa compreender o que é a santidade de Deus. Próximo. Esse é uma das maiores crises nós. Tem dia que a gente levanta na nossa casa e a gente percebe Salmos 11 e 13. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
Salmos 11:3. Sabe o que significa isso? É quando um belo dia você acorda e você percebe que a tua casa não está no mesmo lugar, que a tua vida não está no mesmo lugar, que a vida do teu filho não está no mesmo lugar, que ele está andando por uma cabeça que não foi aquela que você educou, não foi aquela que ele ouviu na escola bíblica dominical da nossa igreja. Ele está com uma cabeça totalmente diferente. E aí você fala, você olha para os fundamentos e fala, o que eu posso fazer? Uma das marcas registradas no direito de família era o seguinte: todas as vezes que um homem ou uma mulher pedia divórcio ou separação, a primeira audiência sempre era uma chamada audiência assim, tentativa de conciliação. Sabe o que aconteceu com isso? Sumiu. Acabou. Juízes modernos, eles na verdade já não tentam conciliar mais nada. Perderam o apego total de que o casamento é para sempre. E vocês jovens, vocês que de alguma forma serão as famílias de amanhã, vocês que na juventude não têm, não é diferente do meu tempo, por exemplo. Eu muitas das vezes na Assembleia de Deus, de Helena Maria, orava olhando para a porta. Se a pretendente namorada aparecia, aleluia, glória a Deus. Se ela não aparecia, Senhor, ficava que nem os meninos cantando aí hoje, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Então não mudou muito, eu sou pastor, estou aqui hoje, pela graça de Deus, e eu não critico isso. Sentimento, romantismo no meio da juventude é normal. E nós temos que aprender a lidar com isso, até com os nossos filhos, a respeito disso. Mas temos que tomar cuidado, porque os fundamentos estão sendo alterados. E nós não podemos correr o risco de nos surpreender com fundamentos diferentes da palavra de Deus na nossa vida. O próximo. O humanismo e o hedonismo. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Vejam só, hoje nós estamos querendo seguir o nosso coração, nós queremos buscar o prazer do hedonismo e o centro das coisas que é o humanismo. E a Bíblia diz, eu lembro claramente do filme, o desenho animado Rei Leão. Você também vai ver naquele filme terrível que é Titanic, ideias de pós-modernismo. Pegue Titanic, essa última versão de Titanic com Leonardo DiCaprio, assista a esse filme e depois pegue a palestra do pastor e compara sobre princípios bíblicos e você vai ver a ideia da liberdade, a ideia do casalzinho até lá na frente, lá do navio, lá, soltando os braços, parecendo que está voando e coisa parecida. Essa ideia é um conceito muito perigoso nos dias de hoje. Não que liberdade não seja bom, é muito bom quando exercida com limites ou com responsabilidade. Mas as pessoas estão seguindo o coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto. A maior corrupção do homem não está em Brasília, não está no Senado. A maior corrupção do homem está dentro dele, está no seu coração. E você precisa tomar cuidado com isso. Essa ideia que eu falei hoje eu te amo, e depois de uma má noite de sono, eu não te amo mais. Não pode servir para crente cristão. Crente cristão tem que ter compromisso. Outro, marca desse tempo, relativismo da verdade. Quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, uma verdade única, e nós estamos sendo influenciados pelo mundo do tipo, ele tem a verdade dele, ele tem a verdade dele. Eu tenho a minha verdade, cada um tem uma verdade sobre o mesmo fato ou sobre a mesma coisa. Sob o ponto de vista bíblico,
isso não é verdadeiro, isso não é real. Essa ideia é a ideia da própria filosofia, a filosofia que diz que a verdade não está nesse vaso de flor. Eu não posso daqui dizer a verdade sobre esse vaso de flor, porque eu só posso, a minha verdade é os meus olhos olhando para esse vaso. Os vasos das minhas irmãs ali, os olhos para o vaso das minhas irmãs ali é outro. Então a verdade sobre o vaso para ela é outro. O irmão Edson ali, a mesma coisa. O olhar dele para o vaso é diferente do meu e da irmã lá. Então a verdade dele sobre o vaso depende da forma com que ele olha. Nós não podemos entrar por este caminho. A verdade é uma só. E a verdade do crente se chama Jesus Cristo. De maneira que ele não distorce verdade. Ele vive na verdade e anda na verdade, porque foi chamado para andar nesta verdade. Logo, os seus padrões são de verdade absoluta. Nós não cremos no relativismo da verdade. Outro caso do nosso tempo, a próxima, é a multiplicação científica. O mundo pós-moderno é a era do pensamento. Eu fico admirado, amados. Olha, eu tento ser antenado, até porque a gente fala bastante. A gente dá bastante aula. Eu tento ser antenado. Mas eu fico admirado, o meu filho do meio está fazendo 4º ano de Direito. Quando ele chega, eu fiz até o 3º, quando ele chega para conversar comigo, eu fico admirado. Eu não consigo acompanhá-lo com a velocidade de raciocínio dele, com o conteúdo dele, como ele tem argumento, como ele debate, como ele tem conhecimento, como ele tem informação. É impressionante a velocidade da nossa geração. E você tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria uma multiplicação do conhecimento muito grande. Os jovens de hoje, as crianças de hoje, crescem numa velocidade e se desenvolvem numa velocidade espantosa. E nós, como pais e mães, acabamos vendo a inteligência dos nossos filhos, a informação deles. Sabe o que a gente faz? Se encolhe diante do conhecimento que eles trazem hoje. Mas há uma diferença entre conhecimento e sabedoria, entre inteligência e sabedoria. A Bíblia diz que até o tolo de boca fechada é sábio. Veja só, o tolo que sabe o limite de determinado lugar, não falar porque ele não vai falar, no nível do auditório, no nível das pessoas, e ele se contenta em ficar calado, porque ele sabe que a sua fala vai ofender, vai criar constrangimentos, que ele não está à altura, e ele se omite. A Bíblia chama essa pessoa de sábia. O que vale para você não é isso, mas o que vale para você é que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é se desviar do mal. Olha só, na nossa juventude nós temos a tendência de querer enfrentar as coisas. Vai ter que me engolir, eu quero passar por aquilo na força da energia que corre dentro de mim. Mas eu não posso. Tem hora que o crente, no exercício de sua liberdade, o jovem cristão deve entender isso. É hora de pegar o seu banquinho e sair de fininho. E isso não significa dizer que nós estamos perdendo. O crente precisa entender que às vezes um passo atrás significa retornar e voltar com um impulso maior para ir adiante. O crente precisa entender que tem determinadas perdas na vida dele que não são prejuízo. E hoje eu falo isso sentado numa poltrona muito confortável, porque eu já tive perdas na vida que eu julguei que era o fim do mundo para mim. Acabou as coisas? Não, estavam apenas começando. Glória a Deus. E você precisa assentar isso no teu coração, porque perder com Cristo vale muito mais do que ganhar sem Ele. Aleluia. A perda das proteções morais.
eu repito, nós nunca exercitamos tanta liberdade. E você precisa entender que quanto mais livre no modelo do mundo pós-moderno, nos conceitos da vida atual, mais você vai perder as suas proteções. Vou dar algum exemplo, já que estou falando para jovem. Se o teu namoro tiver muita liberdade, uma hora você vai perceber que você perdeu uma das coisas que é mais importante para o jovem, que é a sua proteção moral, que é a sua dignidade, que é o seu bom testemunho. Por isso, cuidado com o exercício exagerado da liberdade. Hoje ainda tratei um caso disso, uma moça de 24 anos procurou desesperadamente, porque o namorado a forçou para uma relação sexual. E ela foi e contou para sua mãe, que tem por volta de 60 anos, e isso criou um problema doméstico muito sério. Muito sério. A moça está pagando o preço que todo crente deveria aprender. Ela disse para mim: pastor, eu não fiz e olha o preço que eu estou pagando. E eu perguntei para ela: será que você queria dizer que era melhor que você tivesse feito? Aí ela se assustou. Eu disse: Tiago fala claramente que bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando falarem mal de vós, quando você na verdade está servindo a Deus. Sois mais do que felizes, sois bem-aventurado. Chamem você do que quiser, mas se você está com Deus, levanta a tua cabeça, anda, vai para frente, não se paralise, porque maior é o que está contigo, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo. Aleluia. Outro, a revolução moral. É outra coisa que tem mudado nos dias atuais. Infelizmente temos vivido essa época, em que aquilo que era moralmente correto antes, agora já não é mais. E nós precisamos nos atentar contra essa realidade. Outro, eu quero aproveitar da revolução moral para falar do movimento gay. O movimento gay é a mesma coisa. Eu fico admirado desse deputado Willis. Temos orado muito para que Deus o converta, para que Deus mude essa voz, porque essa voz tem ganhado um coro no nosso país, no meio da juventude. Eu fico admirado hoje dessa expressão, me assusta, a tal expressão abriu-se o armário. A liberdade hoje que permitiu que os armários fossem abertos e as pessoas revelassem uma opção sexual que a Bíblia não dá. Macho e fêmea criou Deus, nada diferente disso. Mas a liberdade de hoje, ela está promovendo esse tipo de afronta, esse tipo de rebelião aos princípios bíblicos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós já tivemos revolução feminista. É óbvio que qualquer pessoa séria vai reconhecer que a mulher ao longo da história foi oprimida. Que hoje tem maridos atrasados que continuam oprimindo sua esposa. Infelizmente a gente sabe disso. Dentro da igreja tem pessoas que sentam no púlpito das igrejas e são opressores da esposa, das filhas. Opressores. E isso não é bom. Mas a revolução feminista levou a mulher para um outro extremo. Eu fico admirado hoje, irmãos, a inversão de valores. A gente fala tanto de inversão de valores no mundo, mas nós temos uma inversão de valores de cabeça e corpo. A Bíblia diz que o marido é cabeça e a mulher é o corpo.
dando uma referência a Jesus Cristo, que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. E hoje nós temos inversão de valores. Nós temos a inversão de valores da mulher que quer mandar no marido em casa, e a inversão de dentro da igreja que quer mandar no Senhor Jesus. Do tipo, não aceito, determino, eu não quero isso para a minha vida, me afasta disso, Senhor, eu mandando em Deus. Como se a igreja fosse cabeça do próprio Senhor Jesus. É uma pena. Nós estamos vivendo um dos grandes problemas, que é a exposição. Nessa liberdade, nos arrumaram uma ferramenta para a gente colocar nossa vida em destaque, que são as redes sociais. Elas têm produzido intrigas, inimizades, conflitos. Infelizmente, a nossa liberdade está mostrando o quanto a gente pouco se ama. A rede social, quando mal utilizada, é impressionante. Eu vejo o irmão Edson a mesma coisa no Facebook. E quando posta uma coisa genuína, de Deus, bíblica, uma mensagem, difícil você ter um curtir, um comentário. Mas você coloca um negocinho de amor, você coloca o tal recadinho, que tem endereço certo, mas você coloca lá, meu Deus, como isso vira um jardim de erva daninha. O que você quis dizer com isso? O que é isso? Fala mais um pouquinho. Que legal, meu Deus, é impressionante esse tipo de coisa. Irmãos, nós temos visto casamentos sendo destruídos por causa de exposição exagerada na rede social. Temos visto irmãs casadas abrirem portas para diálogos e conversas perigosas com homens, em prejuízo ao seu próprio casamento. Temos visto, dentro da ideia da intriga, produzindo um bocado de inimizade, quando alguém lança simplesmente uma semente e a intenção é produzir a intriga, a discórdia, o prejuízo. E nós vamos vendo relação de pais e filhos se comprometendo. Vamos vendo relações de marido e esposa se comprometendo. Vamos vendo mulheres que fazem uma leitura da vida com muito mais sentimento do que a gente que é homem. A gente avalia muito na razão. Então a gente tem mais facilidade para não criar raiz de ressentimento e amargura. A mulher, como tem uma leitura mais emocional e sentimental das coisas, ela tem uma tendência para se envolver em alguma coisa, aquilo virar uma rede de intrigas, capaz, como diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus dizendo, cuidado para que nenhuma raiz de amargura ou de ressentimento brote no teu coração, e você contamine os outros. A nossa liberdade, muitas das vezes exagerada, de expor um pouco da nossa vida, está levando-nos, muitas das vezes, tem nos levado a ficarmos com veneno na língua. E nós vamos aumentando um ponto no conto e vamos comprometendo a vida de muitas pessoas. Infelizmente, não tenho dúvida em afirmar que a rede social, ela tem produzido mais inimizade do que amizade, mais conflitos do que união. A próxima. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, a da falsa piedade ou a falsa vida com Deus. 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia ou o poder delas. A Bíblia diz, foge destas pessoas, fogem também desses, daqueles que falam em nome de Deus, mas sugerem coisa para você fazer, que Deus não diz para você fazer. Eu sou de Deus, eu sou do bem, mas e vai te pedir uma coisa que é do mal?
ou falar mal do irmão não se constitui pecado de homicídio. A Bíblia fala que é homicídio. A Bíblia diz que se eu sou incapaz de ver a irmã que passa por mim, ou o irmão que passa por mim todo dia, e amá-lo e dizer, ô querida, me perdoe, ô querido, me perdoe, me aceite, eu vou te aceitar, vamos continuar nossa caminhada, vamos nos tolerar, vamos conviver bem. A Bíblia diz que essa pessoa que não é capaz de fazer isso, também não é capaz de amar a Deus. Eu abro aqui um parênteses para perguntar para você, juventude, como que está o relacionamento entre vocês? Eu sei, porque é assim que acontece sempre. Vocês formaram um trabalho desse, certamente o diabo, no primeiro momento que soube que vocês iam fazer esse trabalho, ele já começou a trabalhar na frente de vocês, já começou a fazer o planejamento para destruir, não o trabalho, mas destruir vocês. Entendam isso. O diabo não está preocupado com o nosso trabalho, está preocupado com a nossa vida. E nós não podemos valorizar mais o trabalho do que as nossas vidas. Por isso, toma cuidado. Próximo, para a gente finalizar. Alguns conselhos. Você já sabe que está tremendamente sendo influenciado, muitas das vezes sem perceber. Que tijolinho dos teus valores estão sendo tirados. Que o diabo hoje quer desconstruir os teus padrões para construir novos. E ele faz isso para você não perceber do que está acontecendo. Conselhos aos jovens cristãos. Primeira, Filipenses 4, 8, 9. A próxima. Guarda a tua mente. Você quer viver liberdade com responsabilidade, com limite? Primeira coisa que você tem que guardar a tua mente. A Bíblia diz aí, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Guarda a tua mente, ocupe a tua mente com coisas boas. Primeira coisa, o crente tem que aprender a semear coisas boas na sua cabeça. Tem que estar na sua frente coisas boas. Tem que se alimentar de coisas boas. A alimentação saudável não se faz apenas com a boca, se faz com os olhos e com a mente. E nós precisamos aprender a nos alimentar mentalmente de maneira correta. Então, discipline a sua mente. Segundo, o próximo, guarda os teus sentimentos, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olhe lá. Guarda o teu coração. E como que eu guardo o teu coração? Primeira coisa que tem que ter no meu coração, paz com Deus. Não há esse sentimento maior que não seja esse, de conforto, de comunhão. E lembre de Romanos 5:1, você foi justificado por Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados por Cristo, você alcançou paz com Deus. Esse conforto, esse sentimento dentro de você, jovem, tem que existir. Você não pode jamais deixar o teu coração perder esta capacidade. Aconteceu isso, mas eu estou em paz com Deus, está tudo bem com Deus. Isso tem que ser sincero, isso tem que ser verdadeiro. Guarda o teu sentimento. Mais do que isso, o próximo, guarda a palavra de Deus. Um outro conselho, olha lá, guarda a mente, guarde o coração, guarde a palavra de Deus. 1 João 2,14, filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Observem só, por que jovem é forte? Porque está simplesmente na idade aonde mostra toda a sua força? Não.
O jovem cristão é forte porque porque a palavra de Deus tem permanecido nele. Olha lá, o verbo permanecer é verbo de ligação, ser, estar, permanecer, verbo de ligação. Ou seja, o verbo permanecer tem que estar na vida do crente. Ou seja, ele tem que estar ligado a Deus através da palavra de Deus. Por isso, permaneça firme na palavra de Deus. Aleluia. E aí você vai mostrar para os outros que você é forte. Tu quer, para começar, mostrar para o inimigo quem tu é, guarda a palavra de Deus no teu coração. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aí não há inimigo que vá te vencer. Use a liberdade com honra a todos. A minha liberdade não pode desonrar os outros. Eu preciso considerar isso. A próxima, usar a liberdade com respeito à liderança. É outra coisa que eu não posso esquecer. Eu tenho liberdade? Tenho. Para fazer isso, ou fazer aquilo outro. Eu às vezes brigo com meus obreiros lá. Tem um presbítero. Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Eu mesmo na época de empresa preferia que o funcionário fosse na frente e fizesse. Eu prefiro segurar do que ter que empurrar alguém. Mas isso não quer dizer que a gente vai infringir o princípio do respeito à liderança. Honra teu pai e tua mãe. Tem promessa bíblica para isso. São teus líderes naturais. Honra teus pastores. Honra teus líderes. Honra teus professores. E não use da liberdade para afrontá-los. Aonde está isso? 1 Pedro 2, 15 e 17. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai a todos, honrai o rei, honrai a liderança, temei a Deus, honrai o rei ou o líder. Amém, queridos? O Senhor te abençoe tremendamente. Na verdade, o nosso desejo aqui não é outro, a não ser de abençoar vocês. Se em algum momento a palavra de alguma forma te confronta, saiba que a palavra de Deus, que a verdade, ela sempre confronta a gente. Há um vento muito forte no mundo atual, produzindo uma série de conceitos novos, querendo você tirar tijolinho por tijolinho daquilo que a escola dominical às vezes colocou em você, que os teus pais colocaram em você pela palavra de Deus, que a igreja colocou dentro de você. Mas saiba de uma coisa, que o nosso Deus é aquele que está dizendo hoje para você, na tua vida ninguém mexe, nessa obra ninguém toca, isso é obra de Deus, é construção de Deus. Se tiver que quebrar e fazer de novo, isso é obra do oleiro chamado Espírito Santo. Que Ele possa fazer isso na tua vida e que a sua graça abundantemente seja derramada sobre você. Distintos telespectadores, nós estamos chegando ao ponto final do nosso programa Consultando a Bíblia e aproveitando o ensejo, nós queremos fazer um convite a vocês para visitar nossas igrejas aqui na Baixada Santista, sempre aos domingos às 19 horas. E vamos agora orar a Deus, pedir a sua bênção sobre nós, também extensivas à sua família. Senhor nosso Deus, nós invocamos o teu nome, suplicando a tua bênção sobre nossos ouvintes, telespectadores, e que também suas famílias sejam abençoadas por ti. Tudo te pedimos no excelso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.